você. Chegou o nosso horário, pessoal. Ah, e nós tagarelamos. Chegou o Desculpe, nosso Homero. horário, pessoal. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento, dessa reflexão da doutrina maravilhosa, que nos orienta, nos consola, nos faz a cada dia estamos melhor. Pai, obrigado por tudo, todas as bênçãos, todas. Pedimos, Senhor, que ilumine o nosso irmão Fabiano, que hoje está nos presenteando com essa doutrina maravilhosa. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje, que assim seja. Amém. Bom, pessoal, realmente praxe a gente falar. Nosso estudo, então, primeiro uma boa noite a vocês, bom dia ou boa tarde para quem vai vir nos ver online, né? Porque tem pessoas que vão vir em outros horários. Para cada pessoa que for entrando, assim, né, nas aulas, o estudo não é palestra, é estudo, é troca. A gente convida as pessoas para lerem, e à medida que vamos lendo, a gente vai debatendo ponto a ponto daquele momento, daquela fala, dos personagens do livro. São histórias reais, são fatos verídicos. Durante o processo, então, da nossa leitura, todos desliguem os microfones. E aí, quando quiserem falar alguma questão, alguma coisa, não precisa nem levantar a mão, só já entra falando, ó, eu gostaria de pontuar, porque às vezes levanta a mão e a gente não consegue ver o que vai ficar aqui na tela, então, um livro projetado. Então, eu às vezes não consigo ler. Bom, o trabalho, obviamente, ele tem, assim, uma mediação, aí alguém tem que ficar, né? Mas, digamos assim, que a grande orquestra é todos nós, tá bem? Então, que Deus abençoe a todos nós, para que a gente construa juntos esse entendimento, mais um capítulo, e aí nós vamos ver nesse grande contexto, né? Nesse grande panorama histórico, assim, um novo formato de estudo, um novo formato de leitura, aonde nós não lemos mais solitariamente como a história conta, né? Que a gente pega um livro e lê e fica para nós. Aqui nós estamos lendo ele em conjunto. E ao lermos em conjunto, o livro que antes era fechadinho, ele passa a ficar grande e inesquecível, porque nós não vamos esquecer mais. Por que nós não vamos esquecer? Porque daí vai ficar muito mais registrado, porque a leitura e a troca dela favorece a memorização dos fatos. E isso, no campo do espiritismo, no campo do conhecimento, é o que é o importante. Não é a soma de mais um livro lido. Ah, eu li esse livro. Tá, ok, leu. O que o livro... Ah, não... Então é assim, isso é que não dá mais para os novos tempos. A gente tem que ter que entender qual é a proposta de cada autor, né? O que ele quer de nós. E é isso que a gente está buscando nessa leitura, então, comunitária, em conjunto. Tá bem? Então, eu vou projetar o livrinho para nós, na tela, ou o capítulo de hoje. E aí eu peço, então, que aqueles que tiverem com o microfone ligado, deixem desligado. Quando quiserem falar, avisem, peçam ali que a gente passa a palavra, tá? Eu vou convidar sempre alguma pessoa para fazer a leitura. Caso não queira, ninguém é obrigado, tá bem? Não vai ser obrigado a fazer a leitura, não se preocupe. Mas também, se não é obrigado, fique à vontade também de fazer comentários, dúvidas, contribuição, porque às vezes a gente tem dúvida, e às vezes a gente não tem dúvida, a gente quer dar uma contribuição, uma experiência, uma fala, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje fica para nós o capítulo 19, Liberdade e Vida, tá bom? Eu vou convidar... Luiz, tu quer ler para nós? No primeiro... Fica à vontade. Só daí tu abre teu microfone. Posso. Tá bom. Liberdade e vida. À medida que os convidados foram conduzidos a regiões próprias em nossa esfera de ação
e Mauro foi levado por Dona Martina de retorno ao corpo, que se encontrava em repouso, o irmão Anacleto, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus, nós outros, Guilhermando e o médio Ricardo, dirigimos-nos ao amplo salão que albergava a comitiva do Marquês. Embora se encontrasse em relativo silêncio, sentia-se a ansiedade que reinava no ambiente. Alguns expositores espirituais tentaram manter o clima psíquico, apresentando dissertações do Evangelho que não eram levadas na devida consideração, o que gerara certo mal-estar entre todos. Alguns deles, com aparência bizarra, movimentavam-se inquietos, aguardando qualquer ocorrência, como se estivessem preparados para alguma reação que pensavam seria necessária. Só uma pontuação, amigo, aqui. Deixa eu só fazer um apontamento rápido nesse parágrafo que tu leu. Esse tipo de informação aqui, ó, há muitos e muitos anos atrás, lá nos idos, quando eu tinha os meus, digamos, 26 anos, mais ou menos, que daí eu estava naquele momento das missas mediúnicas trabalhando, eu me recordo de 2 fatos idênticos a esse aqui, idênticos a esse. O primeiro foi que eu fiz uma prece e fui, daí à noite, fui para o centro espírita. Antes de dormir, eu fiz uma prece, me deitei, e no sono, em desdobramento, estava na casa espírita. E na casa espírita, eu vi, do lado da tribuna do orador, eu vi que tinha uma porta. E aí eu questionei o senhor que estava, eu disse assim, mas no nosso centro espírita não tem essa porta, e aqui é o nosso centro espírita, é o mesmo. Ele disse, não, é o mesmo na dimensão espiritual. Aí eu achei estranho, mas e aquela porta que está ali do lado da tribuna, o que que ela é? E ele então abriu, ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Ele abriu aquela porta, e haviam dentro dela milhares de espíritos na forma de morcegos. Quando ele abriu a porta, a luz entrou dentro daquele salão, daquela sala, e eles fizeram assim, ó, uma espécie de uma repulsa pelaquela luz. Aí ele me disse que à medida em que davam as palestras ali na tribuna, as palavras do evangelho que eram ditas eram pouco a pouco faziam eles despertar daquele sono letárgico que eles já tinham armazenado na mente dele há muitos e muitos anos, que não fazia mais, o mundo normal para eles não fazia mais sentido. Esse foi um fato. Um outro fato foi um outro centro espírita em que nós entramos dentro daquele salão e aí todos os trabalhadores ficaram na volta, assim, todos na volta do salão, e ao centro, nas cadeiras, estavam várias entidades perturbadas assim. E os espíritos que estavam ali estavam neutralizando eles, e logo depois, ao final, eles sairiam por um corredor onde eles tomariam um jato de energia, porque foi se pressionando, o salão foi assim, se fechando, e eles só tinham aquela saída para ir para um jato de luz. Mas o que me chamou a atenção, que antes disso acontecer, antes desse salão ficar comprimido, os espíritos riam e zombavam, e debochavam. Gente, eles falavam coisas assim, ó, não tem como falar. Eles debochavam de médiums, de pessoas humildes, e aí, enquanto isso, na tribuna, um homem ficava lendo o evangelho. Enquanto ele lia o evangelho para eles continuavam debochando, davam gargalhadas, se deitavam pelo chão, um chutava o outro. Resumindo, eu vou ser bem direto para vocês, assim, faziam necessidades um em cima do outro, assim, e debochavam da tribuna. Mas eles estavam ali porque eles haviam sido recolhidos naquela noite e eles iam ser levados para aquele lugar. E quando eu li esse momento, assim, eu disse, nossa, que interessante. Por isso, na nossa casa espírita, na nossa não, o André Luiz fala, e os centros espíritas
no plano espiritual, tem altos falantes na rua, fora do centro espírita. E os obsessores que ficam para o lado de fora, espíritos, ouvem as exposições. Enquanto a nossa palestra está sendo falada na tribuna, fora, na dimensão, no umbral elevado, o som. No nosso lar, é rodado música clássica o tempo inteiro para o público, para gerar harmonia. Então, vocês perceberam como eles usam da tática para gerar harmonia nos ambientes. E isso hoje, gente, hoje não é só visto de forma assim positiva, como a gente vê. As empresas, principalmente as empresas do mercado, do comércio, e aí nós vamos pegar lojas de roupas, usam a mesma tática para a venda. Mas, claro, eles dão outro valor moral, né? Eles usam como tática de marketing de venda. Eles colocam música, ambiente, colocam toda... Não pensa que quando tu entra numa loja tem uma música tocando, ela está tocando aleatoriamente. As empresas fazem isso hoje em dia. Cartazes, fotos, aquelas situações que tu chega perto do caixa, tem um monte de objetos sendo vendido. Tudo isso é pensado porque nós somos espíritos maleáveis. Então, só para fazer um panorama rápido isso aqui são formas de, caso do mundo espiritual, né, superior, eles não querem saber se eles estão debochando ou não, eles têm que ler, devem ler para eles o Evangelho de Jesus. Mas só para fazer esse primeiro parágrafo é um retrato do que realmente você vivenciou, né? Isso é muito interessante, isso, e faz muitos anos isso que aconteceu, muitos anos mesmo. Assim. E aí eu me lembrei... Fabiano, e essas duas vezes foram em sonho? Sim, as duas em desdobramento. É que do meu período, enquanto eu trabalhei os 20 anos na mesa mediúnica, eu fazia os desdobramentos depois da mesa mediúnica. Eu terminava o centro espírita, vinha para casa, fazia minha prece, dormia e voltava para o centro espírita. E aí, esses dois eventos foi quando eu voltei, mas esses dois foram em casas espíritas diferentes, mas do mesmo bairro. Inclusive, uma é perto do teu pai, uma dessas casas espíritas. Vou ler melhor sobre desdobramento. Eu vou anotar. Isso, desdobramento. Só para fechar essa fala, Vanessa, desdobramento faz parte do Livro dos Espíritos, do rol da emancipação da alma. Pega no Livro dos Espíritos, emancipação da alma, que é quando a alma se vê livre do corpo. Então, esse desdobramento é um deles. Mas pode continuar, amigo. Mas esse continua, desculpa, bem rapidinho, mas isso era uma coisa que tu já programava ou não? Era espontâneo? Foi essa a minha curiosidade. Não, isso é o plano espiritual. Eles sempre deixam claro que quando a gente está disposto a servir e trabalhar com sinceridade, e eles nos convidam a seguir trabalhando. Não é que tu, só pelo fato de estar na casa espírita, é que tu vai ser levado. Não, eles escolhem, né? Na verdade, escolher é nesse sentido. Tu estás disposto e preparado. Aí eles estão. Obrigada. Tá bom. Luiz, pode seguir. Do lado de fora, onde ficaram algumas centenas que não tiveram acesso à instituição, face ao estado de zoantropia e de excentricidades vulgares em que se travestiram a algazarra e o deboche se misturavam, enquanto canções de baixo conteúdo moral eram exaltadas entre gritos e blasfêmias. A sala encontrava-se iluminada e, à sua volta, internamente, diversos espíritos que morejavam na instituição encontravam-se apostos em atitude de bondade, mas também expressando energia e vigor, a fim de que nenhuma desordem assinalasse a atividade em andamento. Então, é interessante, olha só como ele confirma, né? Do lado de fora, eles ficavam porque eles não tinham condições de entrar por um processo de zoantropia. O que é zoantropia? Zoo tem a ver com animais,
Entropia é essa forma disforme. Então, eram seres que já estavam assim tão deteriorado o seu encontro consigo mesmo, que eles já não se identificavam como gente, como pessoas. Então, ficavam com formas animalescas. Aí a gente pergunta assim, mas será que isso existe? Bom, o Roberto é a prova disso. Nós temos um centro espírita, onde nós estamos fazendo a palestra e as pessoas estão de algazarra lá na rua, bem na frente do centro espírita. Encosta o carro, botando música alta, passam ali debochando, gritando, né? Então ficam brigando. Outro dia uma mulher brigava com o filho, que estava acho que 100 metros lá na casa, ela veio de lá e falar com ele, ela parou na frente do centro espírita e ficou xingando ele do centro espírita, assim, na frente. Aí ela só se deu conta quando eu estava na porta, olhei para ela, aí ela viu assim, ela tomou um choque. Então, tu vê como é que é, será que acontece mesmo? Acontece. Então, como é que isso se materializa? Com os recursos materiais que tem. O som alto, a batida, né, o gritaredo. Então, a pessoa perde o sentido de vida. Então, é a mesma coisa aqui, ó, né? E aí, para o quê? Para atrapalhar, eles ficavam de algazarra lá na frente, ó, como ele está dizendo. Ficavam gritando. Mas espírito nobre não se agasta. Não se agasta. Queria falar alguma coisa, pessoal, Luiz? Se não, pode seguir. Na parte do fundo do salão, havia um balcão que funcionava como mesa diretora, em torno da qual sentamos-nos e, ante a aquiescência de Madre Clara de Jesus, o irmão Anacleto dirigiu-se à tuba-multa, explicando que o Marquês de Sade encontrava-se impossibilitado de comparecer àquele ato, mas que tivesse um pouco de paciência, a fim de que fossem finalizadas as atividades espirituais em desenvolvimento. A seguir, o médio Ricardo, visivelmente inspirado, assomou à tribuna e, com voz bem modulada, começou a falar. Irmãos do sofrimento, que Jesus permaneça conosco neste e em todos os momentos de nossa vida. Falo-vos sobre a inspiração da verdade, aqui representada pelos mensageiros do mundo maior, embora ainda encarcerado no corpo físico, a fim de que possais aquilatar o valor dessa oportunidade no direcionamento adequado das vossas vidas em relação ao futuro. Somos espíritos eternos, que a morte não consome, nem os disparates aniquilam. Iniciada a nossa jornada de evolução, não há mais como recuar ou parar indefinidamente no processo de libertação das paixões escravocratas e das sensações animalizantes a que nos aferramos. Somos herdeiros da insânia que nos permitimos, mas também dos sacrifícios e esforços da iluminação que conseguimos. Passo a passo, seguimos o caminho do autoconhecimento, nem sempre como deveríamos, através de uma decisão irreversível. Muitas vezes, estacionando nas províncias da loucura, pelo prazer insaciável, quando nos cumpriria avançar no rumo das emoções sublimantes. Ocorre que a predominância dos instintos primários em nós ainda é muito forte, e a ele nos submetemos sem forças para romper as amarras que nos retêm na retaguarda do caminho por onde devemos avançar. Não somos anjos ainda, tampouco demônios sem a presença do amor de Deus. Damos prosseguimento no além-túmulo às experiências que elegemos
durante o transcurso carnal. Cada qual desperta além da morte com a bagagem armazenada antes da desencarnação. Por isso mesmo, morrer ou desencarnar é transferir-se de estado vibratório, permanecendo nas paisagens infinitas da vida. Não é, pois, de estranhar que tenhamos aspirações e fruamos de emoções bem diferentes que são resultados das nossas seleções, desde a experiência carnal, cujo ciclo que se estende do berço ao túmulo, encerrando de forma a nos permitirmos novo tentame, avançando sempre no rumo da grande libertação. Até agora, ainda não vos destes conta exatamente da ocorrência da vossa imortalidade, dando curso às paixões a que vos ativestes antes, sem permitir-vos meditar em torno do futuro, do que vos aguarda e da necessidade de alterar o comportamento, que não mais pode continuar conforme vem sucedendo. Herdeiro de Deus, porque seus filhos amados trazemo-lo da intimidade dos sentimentos e na inteireza da consciência que, embora anestesiada no momento, apresenta os primeiros sinais de despertamento, gerando tédio e cansaço, mal-estar e saturação em todos os sentimentos a que vos aferrais. Até aí, amigo, nesse Tá bom. ponto, né? Tu quer fazer alguma colocação, alguma... Tu viu que ele é mais uma mensagem assim, moral, né, direcionada. Ele está fazendo um panorama, né? E dando uma mensagem de esperança no futuro, né? Exato. Em função da prática do bem, da prática da evolução moral, né? E não se ater aos desejos materiais, né? As coisas nossas do dia a dia, que nem sempre são tão benéficas assim como nós pensamos que são. Exatamente. Vocês puderem observar ali, que eu vou justificar lá em azul, lá na tela, ó, herdeiros de Deus. Aquilo ali é uma colocação da Joana, tá? Porque a Joana tem uma mensagem que ela nos chama de filhos de Deus. E aí ela nos faz uma pergunta, porque daí ele está no rol aqui da Joana, e claro que ela está auxiliando ele no escrito. Ela nos faz sempre uma colocação assim: já te deste conta que tu és filho de Deus e herdeiro do universo? A pergunta que ela faz é porque nós perdemos esse referencial, não nos damos mais conta. É como se Deus fosse lá adiante e nós fôssemos muito para trás. E ele, claro, deixa claro aqui que nós somos espíritos caminhantes, né? Que somos espíritos que também passamos por esses momentos todos, mas a gente precisa ter esse referencial de que nós somos filhos de Deus, né? Que nós estamos aqui para evoluir. E automaticamente esses espíritos perderam esse sentido. Tanto perderam que eles acreditam que os espíritas, os religiosos, são eleitos e que eles não são. Entendeu? Uma das coisas que esses trevosos fazem com o Marquês de Sade na mente desses mais fracos é dizer que Deus escolheu os outros, mas não eles. E que agora cabe, então, eles, já que eles não são escolhidos de Deus, perseguir, fazer algazarra, fazer tudo isso. Então, quando a pessoa ela não se sente parte, ela vive o mundo em a natureza, assim, né? Vai vivendo um estado de natureza, assim, sem nenhuma preocupação. Eles não acreditam na própria capacidade evolutiva que eles podem ter, né? Exato, exatamente. Isso mesmo. Alguma questão a mais que alguém gostaria de pontuar até aqui, antes de a gente seguir?
Gostaria de Pode falar. falar aqui essa condição que muitas das vezes não, na grande maioria das vezes, nós também nos utilizamos dela, gerando Sim. cansaço, gerando tédio, né? E não nos damos conta da nossa condição de herdeiros de Deus. Temos o Pai na nossa intimidade, falamos nele constantemente, mas grande parte das vezes não nos dedicamos a esse entendimento que a gente já possui, né? E isso vai nos causar um transtorno, uma angústia, e está sempre aquela criatura eterna pedinte, não não está consciente ainda de que pode mais. Que aquele entendimento com aquela mensagem do Cristo, olha, vós sois deuses, tudo que eu fiz, vós podereis fazer. Grande parte das vezes, o nosso sentimento ainda, tanto quanto negativo, a gente não se prontifica a colaborar, a dar a nossa contribuição para que eu vou mudar o mundo, não preciso mudar o mundo, tem que mudar a mim mesmo. Olhar para o meu íntimo e ter a consciência de que a gente é um espírito momentaneamente no corpo físico, né? E grande parte das vezes, mesmo a gente que tem este conhecimento, não se condiciona a realizar, né? Isso aí, amigo, perfeito. O Luiz leu ali para nós, então, um bom pedaço. Aí eu queria te perguntar, tu quer ler para nós, Joel? Ali, a partir daquele item que está em azul ali na tela, o gozo exorbitante, a loucura do sexo. O gozo exorbitante, a loucura do sexo em total desalinho, o prosseguimento das aberrações e fanfarronices não mais atendem às exigências do ser profundo que sois, apresentando-se como uma sensação grosseira que resulta do encharcamento dos tecidos sutis dos vossos perispíritos impregnados de fluidos tóxicos gerados pelas vossas mentes e predominantes na região em que estagiais. O médium silenciou por brevíssimos segundos, relanceando o olhar pelo salão repleto, a fim de medir a receptividade dos conceitos emitidos. Um leve rumor agitou a massa, na qual alguns membros mais alucinados reagiam a meio tom de voz, enquanto outros, de olhar esgazeado e de aspecto dementado, despertavam lentamente, beneficiados pelas vibrações ambiente e pela musicalidade da palavra esclarecedora. Sem dar margem à prolongada pausa, que poderia quebrar o ritmo da proposta de libertação, prosseguiu. Desfrutai neste momento de imerecida concessão divina, nesta casa que vos faculta reflexionar fora do ambiente asfixiante em que vos tendes, em torno da excelência da liberdade e da autossuperação, a fim de poder deseleger nova conduta e segui-la com os olhos postos nos horizontes, iluminados que vos aguardam. Chega de angústias afogadas no licor de suor e sangue das vossas aflições. As saudades dos seres queridos, ora distantes, que vos dilaceram, falam-vos da possibilidade dos reencontros ditosos de que podeis fruir. Assim, desejeis alterar o comportamento e mudar de situação emocional. Sois escravos, não dos espíritos perversos que vos exploram, mas das vossas próprias paixões, do primarismo que vos jugula as reminiscências do corpo físico, ora inexistente. As sensações que experimentais e disputais, sem cessar, não existem mais, nem podem repetir-se, sendo apenas impregnação conservada pelo corpo perispiritual e que vossas mentes insistem em preservar. O vosso líder, o Marquês de Sade, que vos trouxe a este recinto de felicidade, cansado dos excessos que se tem permitido, optou pela renovação e já não retornará convosco com aqueles que desejarem volver aos sítios pestíferos de onde procedeis. Ninguém poderá obrigar-vos ao retorno às cavernas de padecimento e de escravidão onde vivieis. Aqui
é a casa de bênçãos que se vos distendem, acolhedoras e ricas de renovação. Podeis respirar novo clima, acalentar novas esperanças, anelar por paz e trabalhar pela conquista dos valores morais e espirituais que abandonastes, quando tomados pela insensatez e pelo desvario, ao vos entregardes à exorbitância do prazer. Joel, Aqueles... só uma para nós não perder a tua leitura aqui, que tem umas coisas muito boas aqui, exorbitantes do prazer, mas aqui me faz recordar que nos centros espíritas é o que mais a gente faz, né? A gente tenta justificar nas exposições, apresentando a casa espírita, né, o quão benefício se tem, né, quando se faz, por exemplo, tais práticas, tais atitudes, tais pensamentos, quando a gente pensa dessa forma. Então, é necessário fazer essas justificativas para convencer, porque até então esses espíritos, eles estavam sob o jugo do Marquês. Então, eles de certa forma, eles têm medo, tá? Porque uma pessoa que é submetida há muito tempo pelo medo, ela não consegue mais sair daquela situação. Então, por isso que eles anunciam, né? O Marquês não vai mais sair dessa situação e, portanto, vocês estão livres, mas livres não para voltar para aqueles sítios pestilentos, mas para um lugar. Aí ele foi justificando, apresentando. Quer dizer, tem que fazer um novo convencimento. Isso aí é bem psíquico, né? É que, na verdade, eles têm o Marquês como um porto seguro, né? Mais pelo medo. Pelo Mas medo, exatamente. Pelo Mas medo do pelo- novo, né? Não, medo do Marquês mesmo. Eles são escravos dele, horríveis, assim, eles são entregues como lá atrás eles falavam isso, né? Que ele mantinha, lembra fugiu agora no Rosa Keller dizia que ele a mantinha presa a horrores que ele fazia, né? Fazia horrores com ela e tudo mais, e mantinha sempre ela naquele estado de sítio de escravidão sexual. Eles fazem, e o plano espiritual, o astral espiritual inferior, gente, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. O que me impressionou aí, Fabiano, é que a todos, sem exceção, é dada sempre a oportunidade de renovação, não é? De renovação, né, para que você possa fazer para que todos esses possam ter uma evolução moral, novos aprendizados, né? Isso para mim foi assim bem marcante, é bem marcante nesse parágrafo aí. Essas sensações, assim, quando a gente vê, que quem tem um pouquinho mais de experiência, por exemplo, nas mesas mediúnicas, nas casas espíritas, é sempre dessa forma, e nunca por uma forma impositiva, tá? Porque ele já veio de uma forma impositiva. E aquilo que é imposto, ele não tem êxito. Então, qualquer vício, qualquer situação que nós tenhamos, ou física ou moral, ele requer a nossa participação de querer, tá? É o primeiro ato. Para mudar, tem que querer. Por isso que ele diz, né? É necessário que vocês queiram isso, essa mudança. Mas aí, claro, também a gente tem que justificar e apresentar esse novo, né? Para convencer essa pessoa. Ô, Fabiano, como Sim. tu disseste aquela hora, né, que eles se acham diferenciados, Nicole, como tu falaste das religiões, né? Tu falaste antes, né, um pouquinho sobre isso. E eu acho que nesse momento que eles ouvem essa palestra do Ricardo, eles conseguem ver uma outra maneira de ver a vida, né? Outros segmentos que eles também têm chance de, através do trabalho deles, né, da melhora deles, participar, ser um espírita, um cristão, não sei como me identificar, mas eu acredito assim, quando eles estavam com o Marquês, eles não viam essa possibilidade. Eles se achavam discriminados, assim, sabe? Tipo, jogados lá, sabe? E Ali, ó, eu justifico ali, ó, Rosa, lá na tela, lá, ó. Ninguém poderá obrigar-vos ao retorno às cavernas e padecimento de escravidão onde viveis. Eles estavam... interessante essa parte aí. Eles estavam lá, né, presos àquele padecimento de
Escravidão mesmo, gente, é escravidão mesmo, tá? Todo tipo de situação, assim, que a gente nem imagina. E por isso, ele está dizendo, né, ninguém vai obrigar eles, porque eles têm medo. Quando tu fala isso para uma pessoa, é porque ela já está te dizendo que ela está com medo, né? E esse lugar que eles vão viver é um lugar totalmente diferente. Entende? Não é como aquele lugar que eles viviam. Mas, alguém mais gostaria de falar? Senão a gente segue. Então, pode seguir, amigo. Ô, Joel, para nós, mais um pouco. Obrigado. Aqueles que se atribuíam comando sobre vós, e que aqui também se encontram, desfrutam do mesmo direito de escolha que vos é concedido. E porque igualmente se apresentam saturados do despautério, certamente elegerão a paz ao conflito, a alegria à alucinação, o repouso à guerra contínua contra si mesmo, em que se demoram. Ninguém consegue deter o amanhecer. Da mesma forma, ninguém possui poder para evitar o despertar da consciência e a autoconquista. Estamos todos fadados à plenitude, que nos é oferecida pelo genitor divino, dependendo somente da escolha que cada qual faça em seu próprio favor. Não vos será imposta qualquer decisão, porque embora nem todos tenhais capacidade de discernimento, e grande número se encontre sob doentia indução hipnótica, a minha voz penetra-vos e convoca-vos para novo comportamento. Não temais decidir pela autolibertação, pela fraternidade, pelo amor, pela iluminação interior. Quase Aí, todos... Joel, só mais um apontamento só para não deixar passar, né, amigo? O que acontece, assim, ó, ele identifica que eles estavam hipnotizados, mas ele também usa de um processo de libertação hipnótica, dizendo, né, nesse estado hipnótico, mas eu, porém, vos dou essa, quase que como se ele tivesse, ele tem uma autoridade moral de ser escutado por eles. Ninguém consegue deter o amanhecer, ninguém consegue ficar trancando. E ele apresenta esse caminho novo, mostrando para eles que é exatamente aqui, ó, todos estamos fadados à plenitude, que nos é oferecida pelo genitor divino, e o genitor, né, o nosso Jesus, o nosso Pai, genitor Pai, dependendo somente dessa escolha, porque não é uma coisa que pode ser imposta, né? Aí ele fala aqui, ó, e grande número se encontra sob doentia, indução hipnótica. A minha voz penetra-vos, ou seja, não tem essa barreira hipnótica, e convoca para um novo comportamento. Não temais pela autolibertação, porque eles estão sobre aquele influxo de muito tempo, então não é uma coisa fácil de se sair. Bom, isso é possível? É, porque Jesus cravava no nosso inconsciente as suas palavras, isso é capacidade dos espíritos superiores, tá? De nos retirar de uma situação para outra. Até Jesus nascer, a vida era vista como olho por olho, dente por dente. Então, tu fazia o mal naquela época, e aí tu pagava na mesma moeda, porque era uma lei, né, dos judeus. Então, é uma lei daquela época que se tu roubasse, tu perdia a mão. Se tu fizesse isso, tu perdia aquilo. E aí Jesus vem e diz, né, aprendestes com os antigos, ou seja, antigos e depois antes dele. Aprendestes com os antigos, olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que tu faz, tu paga. Eu, porém, te digo, olha a autoridade moral. Ele quebra aquele ritmo e vai dizer: eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e não matai o vosso inimigo, não odiai. Aprendeste com os teus antigos, deveis odiar o vosso inimigo e amar o vosso amigo. Eu, porém, te digo ao contrário, amai o vosso inimigo. Então, ele quebra o ritmo, mas Jesus tinha essa autoridade sobre nós pela sua hierarquia moral.
É o caso desse médium, que ele não é Jesus, ele está longe de ser Jesus, mas naquela condição, com referência àqueles espíritos, ele tinha uma autoridade muito grande, entendeu? Espiritual. E por isso ele conseguia neutralizar a ação hipnótica ali e dizer, né, está gravado em vocês, mas a minha voz vai ser escutada. Isso só quem consegue isso é uma autoridade, como uma mãe, um pai, né, que diz é assim, e a gente fica naquele, como era na nossa época, pelo menos, né? Ô, Fabiano, e a segurança com que ele coloca isso faz eles sentir confiança, que eles teriam temido, né? Porque ele diz assim, né? Que não precisa temer a autolibertação, né? Pelo amor, pela iluminação, eles não precisam ter medo mais. Por exemplo, assim, daquela angústia que eles viviam lá, né? Daquela prisão que eles viviam no mal, se eles reavaliarem a situação deles, eles vão ficar libertos daquilo ali. E eles não precisam temer. A autoridade com que ele fala, né, Fabiano, que eles podem sair, agora eles não, por exemplo, se eles fizerem essa escolha, eles não precisam mais temer, né, um marquês ou a vida que eles tinham, né? Eu achei bem interessante também essa parte aí, né? Essa libertação que é para todos nós, né? Para tudo, né? Exatamente. Isso aí. Perfeito. Para seguir, eu vou agradecer ao Joel. Vamos ver quem gostaria de fazer uma nova leitura. Alguém se prontifica a fazer? Ou posso escolher, mas eu convido. Pode ser, Roberto? Liga o microfone. Quase todos nós perlustramos esses caminhos por onde vos movimentais no momento. Tivemos nosso período de treva e de ignorância, nossa fase de alucinação e primitivismo, havendo sido libertados pelo amor inefável de Jesus através dos seus abnegados mensageiros, qual ocorre agora em relação a vós outros. Analisai o que sentis nesse momento e relacionai-o com o que vindes experimentando na cidade perversa, onde habitais. Observais as emoções que vos tomam, os sentimentos que volvem a acionar a vossa capacidade de compreender e discernir o certo do errado, o bom do mal. E logo vereis que estáis em um santuário que vos abre inteiramente, facultando-nos acolhimento e oportunidade de renovação. Não tergiverseis, nem postergueis este momento. O ponteiro do relógio sempre volve ao mesmo lugar, porém em outra dimensão de tempo, noutras circunstâncias, jamais nas mesmas. As águas do rio que passam sobre pontes retornarão, um dia em forma de chuva generosa, nunca mais, no entanto, em condições equivalentes. Esse é o vosso momento. Soa a vossa hora. Jesus vos chama. Recordai-o. Braços distendidos em direção à atormentada multidão, convocando-a. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos consolarei. Tomai sobre vós o meu fardo. Recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim. O seu convite vem reboando através de 2000 anos. Alcança a acústica de nossa alma e fica em silêncio, porque temos preferido ouvir balbúrdia,
atender aos apelos do vozerio, tresvairado da inferioridade. Com Jesus, altera-se a visão em torno da vida e do ser existencial. Aceitá-lo significa tomar a cruz do dever, que é o seu fardo leve, entregar-se-lhe em regime de totalidade e submeter-se-lhe ao comando. Representa o estar sob o seu jugo, suave, e transformar a vida, tornando-a doce, amena e nobre. Decidi sem relutância. Ouvi a música das esferas elevadas, que é bem diferente daquela que vos acostumaste. Pensai em Deus, pelo menos por um pouco. Recordai dos vossos amores que ficaram na terra ou vos precederam no rumo da imortalidade. Este é o momento. Deixai-vos arrastar pelas vibrações de amor que vos passam a envolver. Ficai em paz e elegei a luz ou a treva, a felicidade ou o prolongado cativeiro. Jesus aguarda. Louvemo-no e sigamo-lo. Novamente silenciando, o orador, irradiando suave claridade que se lhe exteriorizava do espírito, profundamente concentrado, deu margem a que se ouvisse uma melodia de incomparável beleza, em que maviosa voz convidava-nos a todos a seguir Jesus e libertar-nos das paixões selvagens. Flocos luminosos, muito delicados, desciam de ignotas regiões e suave perfume invadiu o recinto, produzindo empatia desconhecida e emoção sublime em todos aqueles que ali nos encontrávamos. A pouco e pouco, da emoção silenciosa, surgiram o pranto e a exteriorização do imenso sofrimento em que se entorcegavam aqueles irmãos, suplicando o amparo e oportunidade de refazimento. Entidades generosas que aguardavam a ocorrência acercaram-se daqueles que estavam a ponto de tombar na agitação e no desespero, acalmando-os, aplicando-lhes energias restauradoras e emulando-os a fé, a coragem. Alguns mais rebeldes levantaram-se de inopino e saíram atropeladamente, tentando produzir balbúrdia, no que foram impedidos discretamente pelos vigilantes e operosos trabalhadores da instituição. A música prosseguia, enquanto a misericórdia de Deus atendia aqueles que se rendiam à luz, dulcificando-os e interrompendo o longo império de desespero a que se houveram entregado, despertando-os para os novos cometimentos e experiências de recuperação do tempo gasto na flagelação e na desdita por livre opção. Foi então que o caroável Dr. Bezerra de Menezes, erguendo-se, falou, tomando de grande compaixão pelos atormentados, que retornavam ao redil do sublime pastor. Só um detalhe aqui. Antes de tu ler a mensagem do Bezerra, quando a gente vai desenhando, né, pessoal, do quadro mental nosso, como seria, né? Daí, quando eu fiquei olhando essa cena no mental dos mais rebeldes tentando sair, então os vigilantes não permitiram. Ora, a gente não pode pensar em qualquer vigilante, tá? Ali são os... Ó, entendeu? Não é qualquer vigilante, é umas montanhas, assim, uns espíritos gigantes, assim, com presença grande, assim, porque tem que impressionar, tá? Aquela situação. Então, são esses, geralmente, esses
por exemplo, não sei se vocês têm de conhecimento, os lanceiros de Maria. Camilo vai narrar no livro Memórias do Suicida que a presença deles era tão imponente, eles eram homens grandes, pessoas grandes, tamanho, inclusive, e em força, em seriedade, que eles tinham horrores de medo deles. Tinham horrores. Os lanceiros são hindus, né? E eles tinham uma turba com uma pedra de esmeralda, e quando eles entravam no Vale dos Suicidas, aqueles homens gigantes, assim, e aquelas mulheres também, gigantes, de mais de quase 3 metros de altura, assim, para que a gente tenha uma ideia, uma imponência assim, gigantesca. Então, não é, né, qualquer, sabe? Então, a materialização também desse ambiente, ela requer esse tipo de situação, tá? Porque lida com espíritos materializados. Então, todo o mecanismo também tem essa forma material de poder ter essa segurança, né? Por isso, algumas colônias têm muralhas gigantes, né? Tem segurança, esses lugares têm segurança, não é assim uma coisa vulnerável como a gente pensa. É bem complicado, assim. Então, aí quando eu fiquei pensando assim, né, o que inibiria aí aqueles rebeldes de sair? Medo. Medo de quem? Do que eles viram na porta, né? Senão, não desistiriam, não. Ainda mais que eles estavam rebeldes. Alguém gostaria de fazer alguma colocação até aqui, antes do Roberto ler então a mensagem para nós do Bezerra? Fabiano, tu vê que mesmo quando se observa a representação física do nosso lar, é uma muralha com uma altura considerável. Exatamente. Para que a gente tenha ideia, tá? Obreiros da Vida Eterna, livro de André Luiz. Tem a colônia transitória, é uma colônia que faz menção e homenagem a uma das encarnações do Padre Anchieta, na qual ele foi chamado de, ele era um porteiro e era chamado de Fabiano. E ele tinha o nome de Fabiano de Cristo, tanto é que existem instituições com o nome, né, da KPM, antiga KPM, não sei se a KPM ainda existe. Então, a colônia, ela, de vez em quando, ela levita. É muito bonito, porque eles mostram ela levitando no plano astral. Por isso, vocês viram que nesse livro, muitos espíritos eram levados para a colônia transitória Fabiano de Cristo. Lembra que ele relata, né? Que era a colônia mais perto. Né? E aí, por que eles levitam? Porque eles têm muitos miasmas produzidos no plano astral inferior por nós, encarnados, e por aquelas entidades. Então, sabe como é que eles fazem a asepsia no plano astral desses lugares? Com fogo. Porque o fogo é elemento transformador. Então, tanto é que, por exemplo, a natureza faz queimadas, né, gente? Então, existe a queimação, por exemplo, de determinados lugares para que a terra se torne produtiva. Tem todo um esquema que se faz nesse sentido, quando queima, para depois produzir o solo com mais fertilidade. E aí tem, e nesses lugares também, ela levita, e aí eles vêm queimando, e aqueles espíritos vão indo. E queimam os miasmas negativos daquele lugar. Depois chove. Então, dá aquela baixada na tensão, assim. É como se fosse uma limpeza nesses lugares. Vai estar no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Se alguém gostaria de falar, daí a gente passa a palavra, senão a gente lê a mensagem do Bezerra. Alguém tem dúvida, quer fazer alguma colocação? Fabiano, eu queria fazer uma colocação. Fique à vontade. Não sei se tu lembrou, mas na ritualística da Umbanda,
Eis aí o ponto de fogo. Hoje, nesse exato momento, é que eu estou entendendo com mais profundidade o que eu via acontecer, e eu nunca tive um sentido tão completo, mas é a mesma técnica. Mesma coisa. A gente não sabe algumas questões, né? E isso é bacana, depois quando a gente vai montando as peças, né? Exatamente. Uhum. Sede bem-vindos, irmãos queridos, à senda de renovação. O vosso cansaço será atenuado. A vossa sede de paz receberá a linfa do reconforto. A vossa fome de amor encontrará o pão da vida, que vos nutrirá para sempre. Não aguardeis, porém, colheita de flores nos terrenos onde semeastes espinhos e urze, pontiagudos. Não creiais em recompensas à ociosidade, assim como ao vitupério, ao abuso das funções psíquicas que se reconstituirão lentamente ao vosso contributo pessoal. Não encontrareis escadaria de acesso rápido ao paraíso, nem catapulta de improviso para o reino dos céus. O trabalho é guia de segurança e força de elevação para todos nós. O labor iluminativo é obra de cada um, que o realizará a esforço e a sacrifício pessoal. Toda ascensão exige denodo, e ninguém alcança o acume da montanha sem atravessar as baixadas de onde procede. Iniciareis novas experiências de autoiluminação, percorrendo as mesmas estradas, porém com outras disposições interiores e a decisão de ser feliz. Envolvidos pelas vibrações que procedem do amor, inundai-vos de luz e embriagai-vos de novas alegrias. Começa novo dia para quantos desejem a claridade do bem no coração e se resolvam pela purificação, mediante o mergulho no corpo físico, sem as contrições das falsas necessidades a que vos acostumastes. A carne ser-vos-á refúgio ameno, escola de aprendizagem e reeducação, hospital de recuperação de forças, oficina de trabalho. Transitareis alguns solitários e não amados, outros sob injunções penosas que os atos arbitrários impuseram ao longo do tempo. Outros, mas experimentando desejos inconfessáveis que o organismo não poderá atender, mediante processo psicoterapêutico. Por fim, a cada um será proposto um programa de recuperação conforme suas obras. Todos, porém, filhos do amor, encontrareis oportunidade para o autocrescimento e a felicidade. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos no esforço de elevação. Quando silenciou, permaneciam as vibrações de paz e de alegria, que saturavam o ambiente, enriquecido de suave luz procedente de esfera mais alta, ao tempo em que diligentes servidores, adrede convidados, puseram-se a atender aqueles que optaram pela renovação, conduzindo-os com ternura fraternal a diferentes setores da instituição, de onde rumariam para os núcleos preparatórios de reencarnações purificadoras. Não havia saído do quase êxtase quando o médium Ricardo se me acercou, jubiloso e radiante de felicidade, demonstrando alegria pela realização do serviço recém-concluído. Utilizei-me do ensejo
e indaguei com certa curiosidade. Houve alguma razão especial para que fosses o escolhido para as informações aos desencarnados, em vez das próprias entidades espirituais? Demonstrando sua natural modéstia, Ricardo esclareceu. Conforme pensam os benfeitores espirituais, o fato de encontrar-me reencarnado com relativa facilidade nos desdobramentos lúcidos durante o período do sono físico faz que apresente algumas condições necessárias para levar à programação libertadora, como ocorreu aos irmãos enlouquecidos, permitindo que melhor assimilem a proposta, tendo em vista os implementos orgânicos de que me revisto, mediante os quais facilita-se-lhes a sintonia. A exteriorização do fluido animal que decorre do estado de reencarnado permite-nos maior identificação de sentimentos, em razão de eles ainda estarem sob fortes pressões dos liames materiais. Ademais, esse formoso labor, quando exitoso, qual acaba de acontecer, converte-se em bênção para mim mesmo, em face do ensejo de facultar-me prosseguir no trabalho mediúnico. Sem qualquer dúvida, embora me encontrasse lúcido durante a dissertação, as informações expostas foram-me transmitidas através de telementalização pelo nosso sábio mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Aí que está um ponto, tá? Ele não estava medianizado no sentido do próprio Bezerra se utilizar. O Bezerra envia isso de forma mental, de longe, né? Mentalização, e ali eu justifiquei em verde, ó. A exteriorização do fluido animal que decorre do estado de reencarnado, ou seja, como ele emite toda a questão do corpo, né, gente, que ele está em, permite maior, olha bem, identificação de sentimento, em razão de eles ainda não estarem sob fortes impressões porque eles estão sob forte impressão do liame material. Então, o que ele quis dizer com isso? Ó, ouvir pela voz do corpo, daí há uma identificação porque tem uma boca que fala, aí o meu ouvido escuta, porque eu estou muito materializado. Se fosse uma entidade espiritual, eles não identificariam porque há uma sublimidade só do espírito. E parece que aquilo fica longe. Entende? Então, quando o médium fala, eles ouvem porque é um corpo que está falando. Não é o espírito só, é um espírito no corpo. Por isso nós temos as sessões mediúnicas. A sessão mediúnica, quando o espírito traz e ele é encaixado no perispírito, no corpo espiritual que envolve, e há esse encontro vibratório, ele consegue exteriorizar o seu pensamento porque ele ganha direção, porque o corpo faz direção, faz dar direção, entendeu? Ele obriga, por exemplo, assim, ó, eu quero pegar esse objeto aqui, o controle da minha TV. O corpo faz dar direção, ó, a mão, ó, não tem outra direção, ela não vai para o outro lado, assim, porque a direção é aqui, entende? Então o corpo ele me direciona o espírito e ele é refúgio para o espírito também. Por isso que ele diz ali, muitos de vocês terão no corpo como um refúgio. Ou seja, o que é o refúgio? Vai apagar aquelas lembranças. Os inimigos não vão mais achar, porque agora ele está numa outra aparência, num outro corpo, sabe lá onde, não se sabe, está aí bem longe, num outro corpo. Então é um refúgio para ele, porque ele pode se esconder e fazer a sua trajetória, né? E falar, nesse caso, para o espírito, principalmente muito materializado, ele precisa sentir, né, que a voz que ele está emitindo está fazendo como a dele. Ele não consegue manter esse estado psíquico, assim, como o próprio médium está fazendo com Bezerra. Isso que o médium está fazendo com Bezerra, o espírito não consegue fazer ouvindo.
Ele não tem esse treino de ouvir a sensibilidade muito fluídica do espírito, muito espiritual. Ele precisa ouvir a voz articulada, o som articulado. Vocês me entenderam? É mais ou menos isso. É nesse sentido, assim. Mas daí a gente aprende isso nas mesas mediúnicas, que a gente vai ver que, por isso, o médium ele é o intérprete, né? E aí o espírito consegue, e ali ele deixa a sua atenção no fluido corporal, porque ele se alivia ouvindo do orientador, porque o orientador está ali com ele na sala. Mas aí o orientador espiritual usa do orientador da mesa mediúnica, e ele usa do médium para falar o que ele podia fazer lá. Mas é porque daí é um respeito com ele, porque ele não tem condições de perceber. Fabiana, e quando o Ricardo desperta, no caso, ele fica com alguma sensação? No caso do Bezerra, imagina, né? Muita. Por isso ali tá, ó, Vanessa. Eu estava lendo isso, eu até cheguei a ler 2 vezes. Sim. E não fiquei no bem caso, esclarecido. E também assim, ó, no caso de mesa mediúnica, a gente pode dar muitas comunicações de entidades em estado de perturbação, não tem problema. Por isso, a comunicação mediúnica ela é feita na casa espírita exatamente porque ela tem uns aparelhos específicos que se utiliza para que quando o médium faz aquilo e depois sai, ele não fica com nada. Entendeu? Ele não fica com nenhum eflúvio, assim. Geralmente, após as comunicações, por isso a gente faz as preces e tudo mais, os agradecimentos, é trocado, é tirado esses fluidos que vão ficando aos pouquinhos, eles saem, assim, essas percepções. O médium, ele lembra como uma lembrança apenas emocional, assim, mas não, aquilo não faz parte dele, sabe? É como se ele consegue identificar que não faz parte dele. Só que um fato... Ou seja, não mexe com o emocional dele? Não, só no momento. Não? Ali no momento ele tem aquelas percepções. Ele percebe que é uma entidade. Está ali, a dor, ele percebe no sentido de psiquicamente sentir as dores, né? Mas depois Ou aquilo seja, passa. assim, falando numa linguagem, desculpa até falar assim, ele fica meio cá, meio lá. Isso. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Depois que ele sai, assim, sai tranquilamente. Geralmente, né, eu não sei casos de outras casas espíritas, a nossa geralmente é muito frequente o mentor vir ao final dar uma mensagem de consolo. A própria mensagem do mentor, ele já vem com esse intuito de limpar os miasmas. Vai limpando, assim. Tirar. Exato. Entendi. E nesse momento, eu nunca participei de mesa, né? Ele, né, na hora que está acontecendo tudo isso, ele adormece? Ou foi ignorância? O espírito, sim. Ele é sempre levado ao adormecimento, porque, na verdade, assim, é 2 tipos de adormecimento. É o adormecimento induzido, que é o caso de muitos ali, o Marquês, e tem um adormecimento pelo próprio estado, assim, de cansaço, porque já saiu de uma situação fustigante e agora está ali numa sensação de tanta paz, tanto amor, tanta paz mesmo, que ele quer dormir e descansar. Tá, e enquanto isso, o Ricardo, ele adormece? Não entendi. Não, ele não adormece, ele está em estado de lucidez. Ele está fazendo uma mensagem. Mas o corpo físico dele, isso que eu quero saber. Sim, sim. Sim, é o corpo físico. O corpo, sim. Tá. Obrigada. Tá? Fabiano, o primeiro desejo do Marquês de Sade foi um pedido que ele fez. Ele queria dormir ao menos um pouco, né? Isso. E tem uma relação super direta que tu estás falando aí. E isso é para nós também, né, gente? Quando a gente não está bem, a gente quer dormir. O sono é o travesseiro, ele se torna um grande reparador. Ô, Fabiano, às vezes as pessoas perguntam para a gente quem não é da doutrina, assim, né? Mas quem vai visitar a casa espírita, às vezes assim,
Esses dias me perguntaram assim, ô Rosa, por que que na hora do passe, por que que os espíritos se estão tão brilhantes? Por que eles precisam de vocês para fazer o passe? Eu fui surpreendida uma vez com essa pergunta, e eu fiquei assim, eles ainda precisam do nosso lado animal, terra, material, né? Para poder, certo, transmitir, né? Na hora, assim, sabe? Aquilo me pegou tão de mas é isso, né? O Kardec, ele diz que nós temos 2 tipos de passe, bem rapidinho, né? Passe espiritual e passe animalizado. Então, que é o próprio magnetismo. Então, quando uma pessoa vai fazer puramente material, é o magnetismo, é o médium da dele mesmo. O passe espiritual é dos espíritos. Quando há junção, é o passe misto, que o Kardec chama. Então, esse misto, o plano espiritual combina com o nosso corpo e cria os elementos necessários que a pessoa precisa. Por isso, o passe ali que a gente vai rogar a Deus, pedir amparo, porque daí nós estamos vendo o que é necessário para ela, e não o que nós acreditamos. A gente, por isso o passe. E outra, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que eles também querem a nossa contribuição aqui na Terra para que a gente se interaja junto, em equipe, né? Em trabalho, assim. Além disso, né? Dessa nuance de passe. Porque tem pessoas que precisam ainda escutar uma voz, uma prece, né, Fabiana? Porque tem muitas pessoas que não conseguem, se tu ficar calado aplicando praxe, às vezes a pessoa que está ali, ela não consegue se concentrar, ou se fica pensando em outras coisas, né? Exatamente. E não no momento ali. Essa tua colocação ela é muito importante, assim, para nós depois dar um segmento aqui. Eu acho muito interessante, assim, quer ver? Algumas vezes, alguns sujeitos, né, criam modas dizendo, né? Isso não é necessário. Bom, isso não é necessário, não é necessário para ele, né? Porque já passou por esse tratamento. Agora os outros não precisam. Então é aquela coisa, né? Eu já matei a minha sede, não é preciso água. Sim, eu já matei a minha sede. Agora vocês aprendam a controlar psiquicamente a sede. Eu acho interessante, assim, a gente chega e acha que outros não precisam passar por... Assim, nós estamos no mundo físico. E eu preciso falar, preciso ouvir. Perguntaram para o Raul Teixeira, assim, o que ele achava de uma teoria. Eu estava aqui em Porto Alegre, e ele estava aqui, e perguntaram para ele. Tinha uma moda que as pessoas só queriam se alimentar do sol. Do sol. Aí perguntaram para o Raul Teixeira assim, o que o senhor acha dessa moda que agora tem determinados grupos, movimentos que não estão comendo, e estão se alimentando só de energias do sol, aquela coisa toda. Aí pergunta assim, olha, vamos fazer o seguinte, assim, para que Deus te deu um estômago? Para enfeite? Para que Deus te deu uma bexiga? Não foi para enfeite. A gente tem que ter um bom senso, sabe? Para que eu tenho uma boca para falar? Né? Então, não precisa falar mais, porque não sei o quê. Bom, perde sentido. A gente tem que... O grande esquema nosso, espírita, é que a gente tem que entender a pedagogia didática do esclarecimento. Se eu estou diante de pessoas e elas querem ouvir, eu tenho que falar. Né? Se a pessoa vem numa casa espírita, tem que ter o recurso material, tem que ter as coisas materiais, tem que ter o livro, sim, para ler, tem que ter as formas, tem que ter a cadeira para sentar. Mas isso é no mundo espiritual, gente. O que sobra para nós? Se no mundo espiritual tem tudo isso, por que a gente tá? Então a gente tem que ter assim, esse cuidado, né, Rosa? Que algumas pessoas às vezes atrelam assim, mas não pode mais fazer assim, assado, porque não precisa. Como é que nós achamos o que o outro precisa ou não? Tem que perguntar para ele. Tu quer que eu fale ou só fico olhando para ti? Porque quando eu entrei, eu queria que alguém falasse, né? Agora eu acho que os outros não precisam ouvir. Então, a gente tem que ter o bom senso. Assim, só porque hoje eu, talvez, não me sinta mais com necessidade de entrar numa cabine e tomar um passe, porque eu já acredito que, ao fazer uma atividade, eu acredito que já estou embebecido pelas energias, aí é uma coisa. Agora as outras pessoas não.
As outras pessoas não estão ali. Agora, porque eu estou assim, não quer dizer que as outras pessoas não precisam. Entende? Então, a gente sempre tem que perguntar, você gostaria? É ela que tem que decidir, e não nós. Eu acho que o que é bom é isso aqui para ti. Pois é, para mim não foi quando eu entrei, né? Eu quis a aguinha fluidificada, eu quis o passe, eu quis ouvir a prece. Agora, para os outros, não precisa. Você entende, né, Rosa? Como é interessante. Nós estamos no centro espírita. Tem que fazer palestra, sim. Tem que ter passe, sim. Tem que ter oração. Tem que falar a oração. Tem que direcionar a oração. André Luiz fala que o pensamento ele tem vida, cor e movimento e direção. Está no livro Domínios da Mediunidade. Se o pensamento ele tem vida, como é que eu vou ficar inércia achando que eu estou fazendo alguma coisa? Né? Então, baseado nisso, o pensamento é matéria, a eletricidade é matéria, e isso ainda é no mundo espiritual. Então, precisa de instrumentos, precisa de ter um porteiro, precisa de ter um orador no plano espiritual, precisa de ter um enfermeiro, precisa de ter lá. Não é feito ao léu, assim, as coisas, no ar. Não, isso não existe. Então, precisa de instrumentos, sim. Bezerra precisou do Ricardo para transmitir a mensagem. E respeitando, Bezerra de Menezes, respeitando aqueles espíritos, não falou a eles diretamente, porque ele poderia ter falado em viva voz, pelo poder, agora me fugiu o nome desse fenômeno, ele poderia ter ecoado a sua própria voz, em respeito às entidades, chamou o médium e fez ele falar. Fale aos teus irmãos para que eles possam te ouvir. Vocês perceberam? Então, ele respeitou o nível de cada pessoa. É toda uma organização, né? Exatamente. Fabiana, é isso que eu penso, sabe? Sim. Tu falou assim tudo, porque tem gente assim, não, faz só aquele passo e não precisa. Mas tem gente que diz assim, mas eu gosto tanto de ouvir uma prece que me envolva, que me faça porque eu não consigo me concentrar. Achei muito maravilhoso que tu está me ensinando aí, para me afirmar o que eu já pensava, reafirmar o que eu pensava. Uhum. Então, todas as vezes que as pessoas falam isso, eu me proponho sempre a dizer, não, eu acho que é preciso, ou que a pessoa precisa. Tem pessoas que falam para a gente. Aí eu adoro essa prece. Então, é importante, né, Fabiana? Vocês sabiam que um dos fatores maiores de acidente de trânsito está atrelado às pessoas ficarem no mundo da Lua? Elas estão no carro, mas elas estão pensando longe. Então, a gente, olha só, nós reencarnamos, tá? Então, nós temos que viver no corpo. Nós temos que viver em espírito nos nossos valores. A gente tem que botar valor espiritual, mas assim, levantou, tem que lavar a cara sim, escovar dente, vai tomar café, vai almoçar, vai trabalhar. Está no corpo, está vivo. Sinta-se no corpo, põe a pé no chão, sinta a vida, a natureza. Então a gente não pode ficar flutuando. Estou na casa espírita, eu tenho que fazer jus do que eu tenho que fazer ali. A autoridade não é desmaterializar as coisas, mas dar sentido espiritual ao material. Perceberam? Não é desmaterializar, mas dar sentido espiritual àquilo que já é material. Dar valor àquilo. Não é dizer para as pessoas que elas não podem ter algo, mas que elas possam valorizar melhor aquele algo. Não é dizer para as pessoas que as pessoas não são importantes, né? Mas dizer para elas que elas têm que abraçar as pessoas. Daí não abraça, porque material, não faço isso, não dou um oi, não cumprimento, não. Então a gente tem que cuidar, a gente vive flutuando. Ou como diz o Bezerra, disse para o Raul Teixeira. Bezerra disse, mas meu filho, para que ele tem um intestino? E aí, o Raul Teixeira era um jovem na época,
ele não queria mais comer carne, porque ele achava que ele se espiritualizaria mais ao não comer. Aí o que aconteceu? Ele pegou uma anemia tão profunda, porque ele era muito dependente, que aí ele foi tirar uma consulta com Ivone do Amaral Pereira, que ele conheceu na época. E o Bezerra, através da Ivone do Amaral Pereira, mandou ele comer bife de fígado mal passado. Disse para ele: meu filho, tu vai fazer um bife de fígado mal passado e vai comer. Então, assim, a gente tem, às vezes, né, a gente observa que a gente tem um certo ufanismo, uma ideia, assim, muito... O que acontece? Deixar de comer carne não me torna melhor. O que me torna melhor é quando eu dou valor para... e todos os dias tento ser melhor. E a carne vai se deixando de ter ao longo da evolução. É um processo que vem natural, não é um processo forçado. Não é eu fazer algo que me torna. Não é eu botar uma roupa humilde que me torna humilde. Porque tem humildes arrogantes e tem pessoas bem arrumadas, bem espiritualizadas. E também vice-versa. A gente tem que cuidar essas coisas, botar muita... anular o material ou botar no material aquilo que compete a nós fazermos. Mas, enfim, assim, né, vocês me desculpem a fala longa, só para nós dar seguimento ali, para eu dar uma aceleradinha. Depois a gente comenta mais um pouco, tá? Pode seguir para nós, por favor. Sintonizando o pensamento na faixa da caridade, entregando a sua inspiração, sinto-me induzido a falar e agir conforme ele próprio faria, em razão da facilidade de captação das ideias e dos sentimentos, nessa circunstância. Porém, sem os impedimentos naturais da organização cerebral. Nesse abençoado universo de energias que se exteriorizam em ondas, vibrações, ideias e pensamentos, estamos ele sempre... Ele está repetindo aí, ó. Amigo, ele está repetindo o que o André Luiz falou. Exatamente o que o André Luiz falou sobre o pensamento, né? Só ler ele de novo aqui. Sim. Olha lá. Recomeçar esse parágrafo? É só um pedacinho ali que ele fala do pensamento, ideias e tudo mais. Nesse abençoado universo de energias, de energias que se exteriorizam em ondas, vibrações, ideias e pensamentos, estamos sempre em intercâmbio psíquico, conscientes ou não dessa realidade, constituindo-nos verdadeira felicidade, o conhecimento que nos é oferecido pelo Espiritismo em torno das possibilidades inimagináveis de que desfruta a alma integrada na realidade cósmica. Esta é sua primeira experiência específica? Voltei a inquirir. Ou se lhe apresenta habitual desse formoso fenômeno? No que diz respeito ao atendimento a desencarnados vítimas de obsessões do sexo, respondeu gentilmente: foi a minha primeira intermediação. Entretanto, tenho participado com relativa frequência de incursões a regiões de amargura e de sofrimento, onde tenho funcionado como médium psicofônico, tanto dos mentores dos mais aflitos, que não conseguem comunicar-se diretamente, tal o estado de intoxicação fluídica em que se encontram encharcados. Em face do aturdimento e da fixação dos despojos materiais, não se dão conta da realidade espiritual em que se encontram, tendo dificuldade para exteriorizar o pensamento somente através da ação mental. Assim, o perispírito do médium funciona para eles como um decodificador das suas necessidades e manifestações internas. Como constatamos, para os médiuns que se devotam ao bem, sempre há labor a executar em ambos os planos da vida. Se considerarmos que a claridade da doutrina espírita chegou à Terra
há pouco menos de um século e meio, não podemos negar que todo o labor de socorro desobsessivo aos transeuntes do corpo somático era feito no mundo espiritual, quando os construtores do progresso se utilizavam dos médiuns encarnados e desencarnados para o misto de esclarecimento e de libertação das injunções penosas lamentáveis. Graças a essas ocorrências, não foram poucos os santos, os místicos, os profetas que assinalavam haver estado no purgatório e no inferno, onde mantiveram contatos dolorosos com personagens que viveram na Terra ou que conheceram os lugares que os aguardavam, caso não se conduzisse com a correção que deles se esperava. Eram reminiscências de suas visitas aos sítios de amargura e de recuperação, em que se demoravam alguns desencarnados, ou atividades mediúnicas de socorro aos mesmos, assim como aos reencarnados, em rudes provações. Quantos denominados exorcismos, que se iniciavam com as célebres palavras sacramentais e gestos, alguns burlescos e circenses, tinham continuidade técnica fora da indumentária física, resultando positivos. Tratava-se de processos de doutrinação dos desencarnados perversos pelos benfeitores da humanidade, conforme hoje se realizam nos núcleos cristãos restaurados. Dia virá, e já se aproxima, em que labores desse gênero se tornarão naturais e conscientes, facultando às criaturas humanas o saudável e contínuo intercâmbio com o mundo espiritual, sem as barreiras que a ignorância das leis da vida impõe. Agradecendo-lhe, realmente sensibilizado pela sua contribuição, que me pareceu muito lógico, aguardarei a continuidade do Ministério Socorrista. Eu não sei se vocês sabem, a mediunidade continua no mundo espiritual. A psicofonia, as mesas mediúnicas, tudo continua no mundo espiritual. O médium continua psicofonizando. No livro, o mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, ele tem um capítulo intitulado assim, O Sublime Visitante. Eu não me lembro se é O Sublime Visitante ou Visitante Sublime, né? Mas é esse nome, assim. Aí esse espírito vem de uma esfera maior para trazer uma comunicação, trazer ali naquele momento. O Chico Xavier, logo depois, assim que ele desencarnou, ele seguiu com certeza escrevendo e psicografando para espíritos entre mundos, porque nós temos que entender que os mundos continuam no mundo espiritual e as pessoas continuam com seus atavismos de evolução. Então, elas têm os seus limites psíquicos. Então, o Chico consegue, com certeza, fazer mediação com espíritos de outros planos para que ali recebam aquelas orientações, como ele fez no plano físico. E nós também, médiuns de psicofonia são levados a continuarem trabalhando no mundo espiritual fazendo psicofonia. Tá, mas como é que ele vai fazer uma psicofonia de um espírito desencarnado para outros espíritos? Sim, mas os espíritos não se veem, porque depende do grau de evolução que ele está dizendo aqui, né, da frequência vibratória. Então, e porque já perderam as questões da intuição, não conseguem, não sabem, então preciso ouvir. Então daí precisa de alguém que fale. Nesse aqui caso aí, o Ricardo. É isso. Aqui para nós, entre nós, no cotidiano, fora do movimento espírita, a gente chamaria isso de grupos, né, fechados, assim, por exemplo. Vamos no Naranon, por exemplo. Por que aquelas pessoas conseguem se ouvir ali? Porque elas estão passando pelo mesmo problema. Então a linguagem é igual, né? A linguagem é igual. Daí elas conseguem se perceber para poder sair daquela situação que eles se encontram. Então tem que haver esse pareamento de linguagem. Como no mundo espiritual é muito sutil, é o campo metapsíquico
ou seja, além do psiquismo, da meta-palavra, além da palavra. Então, isso tem que se materializar. Então, esse espírito se comunica através daquele médium ali para se comunicar com o outro. E continua as mesas mediúnicas. Assim. A dona Olga levantou a mão, Fabiano. Ah, sim. Pode falar, dona. Dona Olga. Pode falar, dona Olga. Olha, daqui a pouquinho. Então a gente fechou aqui, né? Ele é bem. Isso daqui é bem. Esse trecho é muito bom de usar assim para curso da mediunidade, para repassar, para mostrar, né? Como é que o médium no mundo espiritual, quanto ele segue trabalhando, atuando. E aí na próxima aula, então, gente, a ruidosa. A ruidosa debandada, né? Tá bom? O Kardec, ali, ó, o próximo capítulo, a ruidosa debandada, né? Esse ruído, né? Que é bem típico de planos astrais inferiores, né? Que tem esse barulho. O Kardec fala a pessoa obsediada quando ela tem esse certo ruído, assim, essa coisa ruidosa perto dela. Já senti, assim, algumas pessoas com problemas espirituais, assim, um certo barulho que tu não consegue identificar ruidoso, um atrito, assim, bem interessante, assim, de tu sentir isso na experiência, sabe? Algo que tá só escrito e tu sentir, bem legal, assim, para o aprendizado. Bom, de nossa parte, se ninguém gostaria de falar, amigo Homero, ou Seu Roberto. Homero, pro seu Homero. Seu Homero, nós conversávamos ontem até quando nós iremos com um estudo desse livro atual, mas nós vamos até no dia 21 de agosto. Perfeito, perfeito. Nós estaremos vendo o capítulo 24, Despedidas. Perfeito. A dona Olga levantou a mão. Eu acho que ela está com o microfone fechado. Ela não. Podemos encerrar, né, Fabiano? Podemos sim. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu vou fazer. Pode ser? Pode. Vamos te dar uma chance hoje. Uhum. Então vamos elevando o pensamento ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de toda a humanidade. É o Pai das plantas, dos animais, dos seres humanos. A Ti, Senhor, que nos enviaste Jesus, que nós possamos ter gratidão por este presente, e especialmente pela doutrina espírita, que é o fardo leve, porque quando nós temos informação, o nosso problema se torna mais pequeno, portanto, mais leve. O atrito diminui nas nossas vidas, nós caminhamos mais devagar, psiquicamente e mentalmente, nós ficamos mais amenos, ainda que tenhamos os esforços, mas isso tudo vai fazendo parte da qual o Espiritismo é responsável. Um dia, Jesus, nós debandamos do dever. Aqui estamos, Senhor, aqueles a quem um dia te juramos fidelidade, mas fugimos do dever. Mas não importa, Jesus, nós batemos de novo a porta do teu coração e tu nos recebeu. Isso é o mais importante. É que o teu coração está sempre aberto. Auxilia-nos para que nós não desistamos dessa caminhada.
e elas sejam um presente para nós, mesmo em meio às nossas tempestades. Que a gente consiga colher todos os frutos dessa árvore frondosa, a benefício de nós mesmos e daqueles que nos rodearem. Que teu magnânimo amor nos ampare a todos nós. Mas também queremos agradecer a Filomena de Miranda e a todos esses espíritos amigos que nos cederam conhecimento, favorecendo a nossa vida para que ela se tornasse mais leve pela informação. Em teu nome, Jesus, nosso Mestre, só queremos agradecer e encerrar. Que assim seja. Assim Beijo seja. no coração de todos. Uma boa Que noite. assim seja. Boa semana, gente. Boa Fiquem com semana, Deus. pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau. Fabiano.